Bom, pessoal, então vamos aqui para o nosso segundo tempo, né? Lembrando que quem não registrou a presença no primeiro tempo, através do chat, por favor, fazê-lo para não perder a frequência. Lembre-se que a frequência faz parte do processo avaliativo de vocês, desse contexto que a gente está vivendo ainda de aulas remotas. Que, se Deus quiser, no próximo semestre a gente volta para o presencial. Não que eu esteja achando totalmente ruim esse tipo de recurso, mas, né, lá na sala de aula é bem mais divertido, né? E sem falar que eu também estou com umas ideias que só vão dar certo serem implementadas no presencial, beleza? Gente, seguinte, deixa eu só ver aqui. Aí. Pronto, vamos aqui começar. Vou aqui compartilhar uma tela com vocês, que é justamente a tela. Peraí. Isso, Antônio Lopes. Tem umas coisas que eu já bolei para as próximas turmas. Eu acho que vocês não vão pegar, menos que a menos que vocês fiquem reprovados em matemática discreta e bater aqui 3 vezes na madeira para que ninguém fique reprovado em matemática discreta, né? Só vão funcionar se for no presencial. São umas estratégias que eu pretendo utilizar no próximo semestre, tanto com a turma de matemática discreta quanto com a turma de lógica matemática. No remoto não dá certo. Né, eu precisaria que todos os alunos tivessem uma conexão de internet muito boa. Eu precisaria de mais tempo também. Então, enfim, deixa para o presencial mesmo, tá certo? Mas, caso eu venha dar alguma outra disciplina para vocês no futuro, como, por exemplo, inteligência artificial ou alguma optativa, né? Aí eu vou também usar com vocês essas mesmas estratégias que eu estou bolando. Mas vamos lá, são assuntos para o futuro. Meus amigos, Antônio Lopes, você vai utilizar alguns conhecimentos nossos aqui da matemática discreta nas seguintes disciplinas: algoritmos para grafos, acho que já no terceiro período, linguagens formais e autômatos, então, e banco de dados. Então, algumas coisas que você vê na disciplina de discreta são utilizadas nas disciplinas que eu acabei de mencionar, tá bom? Então, o formalismo básico você aprende aqui comigo, né? A aplicação você vai aprender com os outros professores, certo? Gente, é o seguinte, a nossa lista de exercício, ela era sobre métodos de demonstração. Foram 6 questões, né? Espero que vocês tenham, pelo menos, tentado fazer as listas, né? Como eu havia dito, esse assunto, métodos de demonstração, no primeiro momento, ele é muito, assim, complicadinho. Para alguns é muito complicadinho, certo? Porque exige uma certa sofisticação de raciocínio, né? Você tem que lembrar de algumas coisas que vocês viram lá nos fundamentos da matemática, lá no ensino fundamental, no ensino médio, certo? Mas depois, com a prática, com o tempo, né, você começa a pegar a manha da coisa. Aí você tem o famoso estalo, né? Essa história do estalo, minha professora de lógica de programação, ela sempre usava essa expressão. Ela dizia que só quando você tiver o estalo é que você desperta a lógica de programação que tem na sua cabeça, certo? Até ter o estalo, ninguém fica sofrendo. Bom, vamos aqui. Essa primeira questão, eu até já deixei aqui feita na nossa lousa digital, mas as questões seguintes eu vou fazer passo a passo com vocês. Nessa primeira eu já queria deixar ela feita para poder explicar para vocês todos, certo? Então, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer é entender o enunciado, certo? Então, o que é que o enunciado está pedindo? Primeiro, ele está pedindo uma demonstração direta, certo? Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Toda demonstração direta, ela é na forma P condicional Q, certo? Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa identificar no enunciado, né, ou no teorema, ou no lema que você está demonstrando, quem é a sua hipótese e quem é a sua conclusão. Não esqueçam que, no contexto das demonstrações, né, no caso das demonstrações condicionais, que são essas demonstrações que nós estamos trabalhando, o antecedente é a minha hipótese e o consequente é a minha conclusão, certo? E eu vou partir da minha hipótese e chegar até a minha conclusão. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um salto quântico? Não, eu vou construir vários outros argumentos auxiliares que vão desembocar na
na minha conclusão. E aí você precisa lembrar daquilo que eu falei sobre consequência lógica, inclusive na nossa revisão na semana passada, mas foi exaustivamente mencionado nas aulas de lógica matemática. Você deve lembrar também daquele processo que a gente fazia em lógica matemática de demonstração, aliás, de dedução natural, né? Entendido? Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos identificar quem é a nossa hipótese, que é a nossa conclusão. O nosso enunciado diz o seguinte: sejam A e B números inteiros, né? Se A divide B, vou usar aqui a canetinha vermelha, que é melhor. Então, é o seguinte: se A divide B e A divide C, então A divide B vezes C. Gente, isso daqui, ó, essa conjunção aqui, ela é a minha hipótese, é o meu P, correto? E aquilo que está depois do então, né? Isso vocês estão carecas de saber, é a minha conclusão Q, certo? Então, o que é que eu preciso aqui? Eu vou trabalhar com a definição, certo? Foi dito para vocês exaustivamente, não somente no vídeo de pré-aula, mas nas gravações dos semestres passados, que numa demonstração direta, né, numa demonstração, você vai utilizar teoremas, você vai utilizar definições, você vai utilizar lemas, corolários, enfim, tudo isso faz parte de um ferramental que você deve ter, né, para poder construir suas demonstrações, beleza? Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar como ferramenta a definição de divide. Então, por isso, eu coloquei aqui para vocês a definição dessa relação divide. Na verdade, isso daqui não é uma operação divide, é uma relação, certo? E aí, relação é um tópico que a gente vai estudar com mais profundidade a partir da próxima semana, que nós vamos começar um capítulo de pensamento relacional. Então, dizemos que x divide y, se somente se, vejam aqui, ó, quando você encontrar esse SSE, quer dizer se somente se. Se somente se existe um K inteiro qualquer, tal que y é igual a x vezes k. Gente, observem bem, prestem bem atenção nessa definição. Foi dito para vocês nos vídeos que estão lá gravados no canal que as definições em matemática elas são extremamente rigorosas, ou é ou não é, né? Então, uma definição em matemática ela é bem restrita, certo? Ela limita bem aquilo que você está definindo. Então, o que é que eu estou definindo aqui? Estou definindo a relação divide. Eu estou dizendo que um x divide y, né, que são dois inteiros quaisquer, se existe um k inteiro qualquer, tal que o y é igual a x vezes k. Ou seja, eu estou dizendo que o y é igual ao x multiplicado por um k qualquer, certo? Esse k, ele é um inteiro qualquer, ok? Entendido? Bom, a partir dessa definição, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa definição no desenvolvimento da nossa demonstração. Por quê? Uma definição ela é uma sentença que a gente assume ela como sendo verdadeira, né? Uma definição não tem por onde você dizer que ela é falsa, a menos que seja uma definição incorreta, mas a gente parte do princípio de que as definições que a gente utiliza são definições verdadeiras. Beleza? Então, observem bem como é que é a demonstração. Como eu havia dito, a demonstração ela é um texto, né? Um texto argumentativo. Então, como é que a gente começa? Lembre-se da estrutura que o autor do nosso livro-texto propõe. Seja X elementos de um domínio qualquer e suponha Px, né, uma propriedade qualquer. Então, nós começamos a escrever a nossa definição do mesmo jeitinho que o autor sugere. Sejam A, B e C inteiros, né? Sejam A, B e C inteiros e suponha, né, que A divide B e A divide C. Então, esse primeiro trecho da minha demonstração, ela é praticamente uma adequação do que o enunciado já colocou para a gente. A partir daqui, o que é que nós vamos fazer? Desenvolver os nossos argumentos, certo? Então, vamos lá.
Nós vamos argumentar a partir de quê? A partir da definição da relação divide. Então, vejam bem, ó, por definição, ó, vejam bem, ó, por definição, sabemos que... Então, isso daqui eu estou afirmando. Então, a gente sabe que o B é igual a A vezes K1 e o C é igual a A vezes K2. Certo? Aí vem uma pergunta que, acredito eu, alguns de vocês, se não todos, devem estar fazendo. Professor, por que K1 e por que K2? Por que poderia ser simplesmente K? Porque se fosse simplesmente K, você estaria igualando o B e o C, correto? E a gente parte aqui do princípio de assumir que o B e o C podem ser números diferentes, entenderam? Então, esse K1 e esse K2 são Ks diferentes. Observem que nós estamos trabalhando numa perspectiva de variáveis. Eu não estou definindo que o K é 1, 2, 3, é um inteiro qualquer. Mas quando eu digo K1 e K2, eu assumo que são inteiros quaisquer diferentes. Então, aqui o B é um número diferente do C, correto? Vocês haverão de concordar comigo, certo? Ele pode ser um número diferente, certo? Entendido? Então, se o B é igual a A vezes K1 e o C é igual a A vezes K2, o que é que eu posso fazer? Ora, eu tenho essa informação aí. Se eu fizer B vezes C, o que é que eu vou ter? Eu vou ter justamente essa igualdade. Então, essa igualdade aqui é verdadeira? É. Por quê? Porque isso daqui é o meu B e isso daqui é o meu C. Então, B vezes C é igual a B vezes C. Professor, mas espera aí, aqui é A vezes K1 e aqui é A vezes K2. Meu filho, mas olha, preste atenção aqui, ó. Entendido? Olha essas igualdades. Essas igualdades, né, elas são extremamente importantes durante o processo de desenvolvimento de uma prova que envolve manipulações algébricas, que é o que a gente vai fazer nas demonstrações desse exercício, certo? Então, preste atenção, para não perder o fio da meada. Então, se essa igualdade aqui é verdadeira, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar o A em evidência, né, e mantenho a igualdade. É aqui que entra a necessidade de você ter lembrar de algumas coisas que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, né? Por exemplo, colocar um elemento em evidência, né? Produtos notáveis, são conhecimentos que vocês viram lá no ensino médio, talvez viram no ensino fundamental e que vão ser super úteis aqui. Ora, a gente sabe que A vezes K1 vezes K2, né? Essa estrutura aqui é igual a dizer que A divide B vezes C. Correto? Pela definição de divide. Logo, A divide B vezes C. Esse quadradinho aqui que eu pintei, né, em algumas literaturas, ele aparece no final da demonstração, significando que a demonstração terminou ali. Uma outra informação que pode aparecer no final de uma demonstração são essas três letrinhas aqui. C, Q, D. Que quer dizer como queríamos demonstrar. Então, botou um CQD lá no final, significa que você terminou a sua demonstração. Então, como queríamos demonstrar. Observe o seguinte, olha só que interessante, né? O que é isso daqui? Isso daqui é justamente a conclusão da minha condicional. Ou seja, é o meu Q. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês verem, né? Então, vejam bem, ó. Aqui, ó. Se A divide B e A divide C, então A divide B vezes C. Ou seja, chegamos onde deveríamos chegar, né, na conclusão. Então, nós chegamos a essa conclusão a partir da nossa hipótese, que a gente assume como sendo verdadeira, e vai desenvolvendo argumentos. Ora, isso daqui, turma, para quem fez recentemente lógica matemática, deve estar lembrado muito bem da dedução natural, onde eu tinha, por exemplo, um argumento P, condicional Q, né? Q, né? Isso é a consequência lógica P, né? Por exemplo, né? Certo? Coisas desse natureza. E aí a gente fazia um desenvolvimento, beleza? Então, a dedução natural já era uma espécie de treinamento para demonstrações, para métodos de demonstração. Porque, de uma certa maneira, inclusive a gente viu isso na nossa aula passada, uma dedução natural é uma demonstração, correto? Bom, turma, vamos avançar,
porque ainda tem mais 5 questões. Bom, aqui nós temos uma outra questão que é semelhante à anterior. Deixa eu usar aqui a canetinha amarela. Então, vejam bem, ó, dê uma demonstração direta. Sejam A, B e C números inteiros. Né? Então, eu já estou definindo o meu domínio. A, B e C são inteiros. Se A divide B e B divide C, então A divide C. Ora, aqui você já identificou claramente que isso daqui é a minha hipótese e isso daqui é a minha conclusão Q. Então, posso fazer tranquilamente uma demonstração direta do tipo P condicional Q. Como é que nós vamos fazer? Acompanhe aqui. Nós vamos utilizar a definição? Vamos. Eu vou precisar escrever a definição novamente aqui? Não, não vou precisar escrever, porque eu já utilizei na questão passada, certo? Então, aqui eu já vou escrever direto, né, o texto da demonstração. Então, a gente começa aqui, ó. Aqui só para dizer que é uma demonstração. Então, vamos lá. Sejam A, B, e C inteiros e suponha que a gente vai supor uma propriedade P. Que propriedade é essa? Que A divide B e B divide C. E suponha A divide B e B divide C. Certo? Bom, continuando aqui. Por definição, olha, essa expressão por definição, ela é muito comum a gente utilizar nas demonstrações, né? Ah, professor, eu sempre vou utilizar essa expressão por definição? Não, você é livre para utilizar a expressão que você quiser. Mas quem lê a sua demonstração deve saber que ali você está utilizando a definição, né? Você poderia utilizar uma expressão como, por exemplo, sabemos que, né? Sabemos que, por definição, né? Ou temos que, ou, por exemplo, sabemos que, né? São expressões que você poderia utilizar. No meu texto, eu estou utilizando essas, né? Ah, professor, para ser correta a minha demonstração, tem que ser igual ao seu texto? Não, meu querido. Tem que ser logicamente verdadeiro, certo? E aí, quando na lista de tarefas que vocês vão responder, a primeira tarefa, tem algumas questões de demonstração. O que é que eu vou analisar? Eu vou analisar a corretor de lógica da sua demonstração. Não é se ela está igual a uma demonstração que eu escreveria, certo? Entendido? Então, vamos voltar aqui. Por definição, temos que. E aí vocês vão ver que é muito semelhante ao que a gente fez ainda há pouco, né? Deixa eu ver aqui. Temos que A divide B é igual a B, né? Então, isso daqui, B é igual a A vezes K1, né? Para um K inteiro qualquer, certo? Qual é a próxima? B divide C. B divide C implica em quê? Que C é igual a B vezes K2 para um K2 qualquer, certo? Então, lembre-se de utilizar, nesses casos aí, um K com um índice, para você diferenciar os Ks, tá certo? Deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Voltemos. Então, vamos lá. Continuando aqui. Ora, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Olha só como é bacana isso. Eu acho maravilhoso isso. Ó, aqui eu estou definindo o C, certo? Vejam bem, o que eu preciso provar, eu tenho aqui o C, certo? Mas quem é o C? Né? O C é igual a B vezes K2. E quem é esse B? B é isso aqui, certo? Entendido? Vejam que o B é igual a A vezes K1. Ok? Então, eu posso aplicar uma substituição. Professor, esse negócio de substituição lembra aquilo que a gente viu em lógica matemática, quando a gente fazia as equivalências, né? Então, eu tinha ali, por exemplo, uma dupla negação, eu poderia substituir pela proposição não negada, né? É por aí, certo? E aí você está vendo a importância do estudo da lógica, certo? Então, vamos voltar para cá. Então,
Nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu apagar isso aqui e voltar para a canetinha amarela. Então, nesse caso aqui, eu vou assumir que C é igual a A vezes K1 vezes K2. Correto? Entendido? Bom, gente, isso daqui, ó, A vezes K1 é nada mais, nada menos do que o meu B. Isso daqui não é mistério algum para vocês. Vocês estão acompanhando aqui o meu raciocínio, né? Beleza? Então, eu posso dizer que C é igual a A vezes. Vou dar uma arrumada nisso daqui, mas eu vou arrumar como? Ao meu bel prazer? Não, eu vou aplicar uma propriedade, a propriedade da comutatividade, né? Simplesmente eu vou fazer o seguinte: K1 vezes K2, beleza? Vocês estão lembrados, né? A propriedade da comutatividade é algo que vocês viram desde do ensino fundamental. Bom, como eu cheguei aqui, né? Isso daqui implica em quê? Que A divide C, certo? Então, ó, pela definição de divide, o que é essa igualdade? É justamente que A divide C. Logo, aí eu vou agora concluir a minha demonstração. Na conclusão da demonstração, em geral, vocês vão utilizar expressões como logo, portanto, provamos que. Então, são expressões que denotam que, a partir dali, você conclui o teu raciocínio. Beleza? Logo, A divide C, certo? E aí, o nosso famoso CQD, demonstrando, aliás, indicando que ali encerrou a nossa demonstração. Viram aí que não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa muito complicada. Às vezes, o mais difícil é a gente começar. Começar a demonstração é que pega, né? E às vezes, né, quando a gente está começando, desenvolvendo a demonstração, chegam uns pontos em que a gente pode se enganchar e tal. Aí é preciso voltar, ou melhor, às vezes a gente começa uma demonstração direta e fica complicado. O que é que você vai fazer? Vai desistir, se deitar no chão em posição fetal e começar a chorar? Não. Você pode tentar uma outra abordagem. Por exemplo, você começa com uma demonstração direta, não deu certo, está muito complicado. Ah, vou tentar uma demonstração por contraposição. Às vezes, é muito mais fácil você demonstrar por contraposição do que por uma demonstração direta. Existem casos e casos, né? Eu tive um colega, quando eu fiz umas disciplinas lá em Fortaleza, em 2019, estava assistindo umas aulas lá, e ele era craque em fazer demonstração por contradição. Toda demonstração que ele fazia só era por contradição. Ele nunca fazia demonstração direta, sempre utilizava demonstração por contradição. E uma vez eu perguntei para ele, cara, por que só faz por contradição? Isso porque eu acho mais fácil. Né? Então, com o tempo, vocês vão encontrando os mecanismos que vocês se adequem mais a ele, certo? Mas aí, quando, por exemplo, eu pego pedindo uma questão que vocês façam demonstração direta, aí você tem que fazer uma demonstração direta. Se eu peço para vocês fazerem demonstração por contradição, aí você tem que fazer por contradição, tá bom? Beleza? Bom, gente, vamos aqui para a próxima, terceira questão. Na terceira questão, ele diz o seguinte: demonstre que a soma de dois números inteiros pares é par. Beleza? Bom, aqui a gente vai começar fazendo o seguinte: nós vamos escrever uma proposição. Porque do jeito que está aqui, do jeito que está o enunciado da questão, não tem uma proposição clara, não tem um se então para a gente se guiar. Não sei nem qual é a minha hipótese aí. Né? Eu sei que a minha conclusão é que a soma deles é par. Então, às vezes, é interessante você escrever uma sentença na forma se então, para te auxiliar na hora de construir a demonstração, que é isso que a gente vai fazer. Outra coisa, nesse caso aqui, nós também vamos utilizar uma definição. Que definição é essa? Definição de par. Então, vou colocar aqui a definição de par, que vocês já sabem, certo? Mas eu vou deixar aqui bonitinho, porque a gente vai utilizar ela na demonstração. Então, definição de par diz o seguinte: um inteiro N é par se somente se N é igual a 2K para 1K
inteiro qualquer. Certo? Então, essa é uma definição que você jamais vai esquecer. Beleza? Pronto, beleza. Já tem aqui minha definição. E agora o que é que a gente vai fazer? Vamos escrever isso daqui, esse enunciado, numa forma de uma condicional. Está até entre aspas. Se A e B são inteiros, certo? Então, são inteiros pares. Desculpa, faltou aqui os pares. São inteiros pares. Então, a soma... Vou fazer o seguinte. Então, A mais B também é par. Correto? Pronto. Com isso, o que é que nós temos? Deixa eu descer aqui. Com isso aqui, a nossa tarefa de demonstrar já começa a ficar mais tranquila. Por quê? Porque eu já sei que eu tenho uma hipótese, né? Que A e B são pares, né? Então, isso daqui é a minha hipótese, são inteiros pares. E eu tenho a minha conclusão que A mais B também será par. Então, a partir dessa informação de que A e B são números inteiros pares, eu preciso chegar aonde? Preciso chegar nessa conclusão que a soma deles também é par. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa demonstração. Demonstração. E aí vamos nós. Como é que a gente começa? Utilizando aquele esqueminha que o autor sugere. Sejam A e B inteiros pares, né? E suponha a sua soma supõe a sua soma. Então, beleza, né? Então, a gente vai supor que nós vamos somá-los. Por definição, eu vou até colocar aqui. Por definição, vou botar só def. Por definição, sabemos... O que é que a gente sabe? Hein? A gente sabe que A é igual a 2 vezes K1 e B é igual a 2 vezes K2. Por que o K1, por que o K2, você já sabe por que é, né? Precisa eu explicar novamente. Certo? Para um K1 e K2 inteiro qualquer. Ok? Não vou escrever isso, mas fique subentendido. Temos que... Aí veio o quê? As nossas manipulações algébricas. Certo? Temos que A mais B é igual a 2K1 mais 2K2. Correto? Beleza? Então, todo mundo aqui já percebeu que quando eu faço uma igualdade como essa, né, eu preciso preservar essa igualdade, certo? Porque é uma prova direta. Se eu tivesse uma prova por contradição, ia chegar o momento em que ia dar a contradição, certo? A gente vai ver uma prova por contradição depois. Beleza? Então, vamos lá, adiantando. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ora, eu vou pegar, colocar o 2 em evidência, né? Eu sei que eu posso colocar o 2 em evidência. K1 mais K2, certo? Então, essa igualdade se mantém. Eu sei que isso daqui é par. Por quê? Pela definição. Pela definição, eu sei que isso daqui é par, certo? A definição de par, em outras palavras, é o seguinte: qualquer inteiro multiplicado por 2 é par. Seria essa uma outra maneira. Então, aqui eu tenho dois inteiros, K1 e K2, dois inteiros quaisquer multiplicado por 2. Então, está dentro da definição. E aí, vamos aqui. Logo, né, a soma
de A e B é par. Certo? Ok? Fim da prova, fim da demonstração. Então, vejam bem, ó. O que é que a gente queria, onde é que a gente queria chegar? Dizer que a soma também é par. E foi o que a gente demonstrou. Certo? Essas demonstrações que eu estou fazendo aqui com vocês são demonstrações bastante elementares e bastante simples. Mas elas podem ser utilizadas para vocês entenderem como é que é o processo da demonstração. Certo? Como é que a gente vai construindo. Professor, a gente escreve assim direto e tal, né? Vem uma inspiração divina. Não, muitas vezes, numa demonstração, você vai fazendo rascunhos, né? Você começa a escrever e tal, não ficou legal. Aí amassa o papelzinho, folha em branco e começa a escrever novamente. Né? Às vezes, uma demonstração mais complexa demanda tempo, né? Demanda várias e várias folhas de papel rabiscadas. Depois você tem que juntar tudo isso daí e fazer uma coisinha mais bonitinha. Vamos avançando, que já está de noitinha. Certo? Aqui para a quarta. A quarta também é uma questão que envolve a ideia de número par e número ímpar, né? Só que a gente já viu a definição de par, correto? Mas a gente não viu a definição de ímpar, beleza? Bom, não vou colocar a definição de ímpar, porque eu acredito que vocês já viram lá nos vídeos, né? E vamos logo direto para a demonstração. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma demonstração por contradição, certo? Lembrando o seguinte, na demonstração por contradição, ok? Nós vamos, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, exatamente. Na demonstração por contradição, nós vamos, aliás, contradição que eu fiz aqui. Exatamente. Na demonstração por contradição, nós vamos buscar uma contradição. O próprio nome já diz tudo, né? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos construir a nossa sentença, né? Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Demonstre que a soma de um inteiro par e um inteiro ímpar é ímpar. Então, esse inteiro par é um A qualquer. Esse inteiro ímpar é um B qualquer, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar isso de uma forma se então. Vamos lá. Se A é um inteiro par e B é um inteiro ímpar, então, o que é que nós vamos fazer aqui? Então, a soma de A e B será um inteiro ímpar. Certo? O que é que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei esse meu enunciado e coloquei ele numa forma se então. Eu ainda não comecei a fazer minha demonstração, certo? Isso daqui é só para auxiliar no processo de demonstração, que eu venho repetindo exaustivamente. É recomendável você fazer isso, certo? Beleza? Então vamos lá. Como é uma demonstração por contradição, eu preciso dizer para quem lê minha demonstração que aquilo é por contradição, certo? Porque quando eu não informo isso, né, o leitor vai subentender que é uma demonstração direta, tá bom? Então, sempre que você for utilizar demonstração por contraposição ou demonstração por contradição, né, é de bom tom você informar o leitor, colocando isso aqui, ó. Demonstração por contradição. Ok? Então, na demonstração por contradição, nós vamos escrever o seguinte. Vamos lá, começar.
seja A um inteiro par, né? E B, que aqui é a nossa hipótese, né? Um inteiro ímpar. Aí vem o pulo do gato. E suponham, ao contrário, isso daqui está no esquema que o autor do livro sugere. Suponham, ao contrário, que a soma de A e B é um inteiro par. Certo? Pronto, aqui a primeira parte da minha demonstração está construída, está escrita, certo? Só mais uma coisinha sobre demonstração por contraposição. Na demonstração por contraposição, nós temos aqui uma condicional, né? A gente nega a conclusão, ou seja, a gente assume o contrário da conclusão, e lá adiante a gente vai encontrar uma contradição, certo? Então, o que eu acabei de fazer, como vocês viram aqui, ó, quando eu digo e supõe ao contrário que a soma de A e B é um inteiro par, é justamente a negação dessa minha conclusão aqui, certo? Que inicialmente eu disse que A e B é um inteiro ímpar. Ok? Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, arranjar mais espaço. Então vamos lá. Bom, por definição, temos que. Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos trabalhar com as definições, né? Temos que, 2 pontos. O A é par. Então, se o A é par, ele é igual a 2K1 para um K inteiro qualquer. O B é ímpar. Então, o B é igual a 2K2 mais 1. Certo? Entendido? Tranquilo? Para um K inteiro qualquer. Certo? Eu acho que nesse caso, a gente poderia até usar K, né, numa boa, porque o A é 2 vezes K e o B é 2 vezes K mais 1. Tá bom? Então, acho que a gente até poderia usar o K aqui. Mas vamos manter K1 e K2, certo? Temos então. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos estabelecer aquela nossa igualdade. A mais B vai ser igual a 2 vezes K1 mais 2 vezes K2 mais 1. Correto? Bem, nisso daqui, certo? Isso daqui é igual. Aliás, eu vou colocar isso entre parênteses. Isso daqui entre parênteses também, para ficar mais bonitinho. E aí a gente vê que eu posso simplesmente eliminar esses parênteses. Vai ficar assim. Certo? E eu posso pegar esse 2, colocar em evidência. E isso daqui. Aí o que acontece? Você vê que essa expressão que a gente acabou de encontrar, ela é o quê? Por definição, é de um número ímpar. Certo? Ok? E aí a gente vem... Eu tenho que pegar mais espaço aqui. Vou ser mais aqui. Então a gente vem, ó. Continuando aqui o texto da demonstração. O que contradiz, certo? A afirmação inicial. Então, encontrei a minha contradição.
Na minha afirmação inicial, eu dizia que A mais B era o quê? Era par, né? Ó, suponha ao contrário que a soma de A e B é um inteiro par. Só que eu cheguei aqui e encontrei que A mais B é um inteiro ímpar. Entendido? Então, nesse caso, o que contradiz a afirmação inicial, né? Logo, a soma de A e B é um inteiro, né? Inteiro ímpar, né? Como eu dizia lá no nosso na nossa proposição, né? Que a gente estava tentando provar. Está aqui, ok? Entendido? Bom, essa é a demonstração por contradição, certo? Beleza? Vamos adiante. Então vejam bem, ó. Deixa eu só recapitular para vocês. A gente pegou o enunciado da questão, transformamos esse enunciado numa condicional, se então, beleza? Identificamos quem é a nossa hipótese, quem é a nossa conclusão. Depois a gente começou a escrever a nossa demonstração por contradição. Na demonstração por contradição, eu utilizo a estrutura que o nosso autor coloca para a gente, seja A um inteiro par e B um inteiro ímpar. Isso daqui foi dado no enunciado, está dado aqui na nossa sentença. E suponha, ao contrário, que a soma de A e B é um inteiro par. Então, esse ao contrário que eu coloquei aqui, certo? É que, como eu já é parte da minha demonstração, eu estou negando isso daqui, ó. Quando eu digo ao contrário, eu já vou buscar a negação disso. Qual é a negação de que a soma de A e B é um inteiro ímpar? É que A e B é um inteiro par. Aí, a partir daqui, vocês vão concordar comigo que é como se eu estivesse desenvolvendo uma prova direta. Só que, diferentemente da prova direta, eu vou chegar numa contradição. E aí, quando eu chego na contradição, aqui, ó, aqui, a minha contradição é justamente isso. A mais B, na verdade, é ímpar. Quando, inicialmente, eu assumi que fosse par. Entrou em contradição, certo? Encontrei a contradição. E aí, provei a minha sentença original. Tá certo? Entendido? Vamos aqui para mais um, que são os dois últimos, para a gente encerrar a aula de hoje. Vou só afastar isso daqui. Essa quinta é bem facinha. Certo? Opa! Vou baixar mais. Pronto. Então vamos lá. Demonstre que a soma de dois números inteiros é ímpar. Essa está muito fácil. Certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a nossa sentença, a nossa condicional. Daí, meu Deus do céu. Se A e B, né, são inteiros ímpares, então sua soma é um inteiro par. Certo? Eu acredito que muitos de vocês já sabiam, né? Todo mundo aqui que passou pelo ensino fundamental foi ensinado que se eu pegar dois números inteiros e ímpares e somar, eu vou obter um par. Certo? Bom, isso vocês aceitavam como sendo uma verdade, quase um dogma, né? Mas o importante, como eu já havia dito, desde a disciplina de lógica e matemática. Em matemática, a gente não trabalha com fé, a gente tem que provar. Né? Aquilo que é dito deve ser provado, que é isso que a gente está fazendo. Uma demonstração é nada mais nada menos do que uma prova. Bom? Então, vamos lá. Então, sejam aí, vamos aqui começar a nossa demonstração. Pronto. A demonstração começa a partir daqui. Sejam A e B inteiros.
ímpares. Cadê, meu Deus do céu? Suponha sua soma. Está muito parecido com uma questão anterior que a gente fez, né? Certo? Por definição, temos, ora, A é igual a 2K mais 1 e B é igual a 2K2 mais 1. Não são inteiros ímpares? Qual é a definição de inteiro? Certo? Tá aqui, bonitinho. Beleza? Para K1 e K2 inteiro qualquer. A soma de A e B é. Aí vamos lá fazer nossas brincadeirinhas algébricas. A mais B. Quem é o A? 2K mais 1. Mais. Quem é o B? Opa, aqui é 2K1, 2K2 mais 1. Ok? Isso daqui é igual a 2K1 mais mais 1. Só tirar os parênteses, né? Para ficar mais claro. 2K2 mais 1. Isso daqui vai ser igual a 2K1 mais 2K2. 1 mais 1 vai dar 2. Ok? Isso daqui, eu faço aqui a sexta questão. A sexta é a mais interessante desse exercício. Então, isso daqui vai dar igual o quê? Vou colocar esse 2 em evidência, né? Dá uma arrumada nisso daqui para ficar mais bonitinho. E vai dar igual a quê? 2K1 mais 2K2 mais 1, certo? Isso daqui é par. Beleza? Vejam aí? Então, A mais B, que são dois ímpares, eu chego aqui no final, eu sei que qualquer número multiplicado, qualquer inteiro multiplicado por 2 vai ser um número par, então, beleza. Logo, A mais B é par. Como queríamos demonstrar. Fim da prova. Beleza? Pronto. Agora a gente vai para a nossa última questão e é finalizar a nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui mais uma página, que aí fica melhor da gente trabalhar. Cortar isso aqui. Cortar. Colar. Vamos lá. Essa daqui, presta atenção, pessoal. Essa daqui ela é bem legal, essa prova. Escreva a demonstração por contradição. Não, carinha, não é. Veja bem, ó. Esse 2 aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, ó. Presta atenção. Eu peguei isso aqui, né? Coloquei o 2 em evidência. Peguei esse meu K1, meu K2, né? Tá aqui ele bonitinho. E esse 2 aqui, eu sei que 2 vezes 1 vai ser 2. Então, essa igualdade aqui se mantém. Correto? Então, aqui eu estou só preservando a igualdade. Eu estou fazendo manipulações algébricas, mas que preservam as igualdades. Certo? Então, é tanto que eu coloquei aqui, ó. Primeiro coloquei tudo entre parênteses, para ficar bem claro que isso daqui é o A, que isso daqui é o B, né? Depois removi os parênteses, porque realmente eles não eram necessários, aí ficou essa soma aqui bem grande. Depois dei uma arrumada, né? Então, botei 2K1 mais 2K2 mais 2. O que é esse 2 aqui? É nada mais, nada menos do que a soma desse 1 com esse outro 1 aqui. Correto? Pronto. Isso daqui, dando uma nova arrumadazinha nela, eu simplesmente coloco 2 em evidência e multiplico por K1 mais K2 mais 1, que mantém a igualdade. Tranquilo? Joinha? Uma outra coisa com relação à demonstração, e isso com relação à explicação de demonstração, é justamente isso que aconteceu contigo. Às vezes a gente está prestando atenção, mas
por uma distração de nada, durante a explicação do professor, a gente se perde. Aí é preciso, professor, peraí, eu não entendi tal coisa, volte aí, né? É muito natural, João, aconteceu o que aconteceu contigo. Tu deve ter se distraído por algum motivo, né? E aí perdeu esse detalhe, certo? Às vezes, inconscientemente, a gente se distrai. Né? O nosso cérebro é uma máquina, assim, misteriosa, tá bom? E aí, sempre que vocês não entenderem, por favor, se manifestem. Né? Eu estou aqui um olho na tela da lousa digital e um olho no chat, tá certo? Bom, gente, agora vamos para o nosso último, porque já está de noitinha e a fome está apertando. Então, vamos lá. Escreva a demonstração por contradição da seguinte sentença. Então, mais uma demonstração por contradição. A gente não fez nenhuma demonstração por contraposição. Mas aí fica como exercício para vocês pegar alguma dessas questões que eu fiz demonstração direta e tentar fazer a demonstração por contraposição, tá bom? E aí a sugestão. Ou, como diz a galera, a sugesta, né? Não sei nem se ainda usa essa expressão. Vamos lá. Sejam x e y números inteiros. Se x e y satisfazem a equação 3x mais 5y é igual a 153, então x é ímpar ou x é par. Então, vejam bem. A minha sentença, o meu se, né, já está bem dado aqui. Ó. Se, opa, pega aqui, vermelhinha. Isso daqui é o meu P. Então, x é ímpar, o x é par. Correto? Então, isso daqui é o meu quê? Minha conclusão. Gente, vamos olhando aqui para essa conclusão, a gente observa o seguinte. Escrever aqui para vocês. X, opa. X é ímpar ou Y é ímpar. Correto? Ó, todo mundo aqui está vendo que isso daqui é uma disjunção, né? Então, aqui poderia ser um P, aqui poderia ser um Q. Então, eu poderia ter o quê? P disjunção Q. Correto? O que é que a gente vai fazer na prova por contradição? Eu tenho que negar minha conclusão. Então, se eu negar isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, né? Ok? Isso daqui, para quem prestou atenção nas aulas de lógica e matemática, a gente aplica o quê? De Morgan. Então, eu vou ter não P, conjunção, não Q. Concordam? Então, como é que vai ser a minha negação aqui? Então, X é par e Y é par. Correto? Entendido? Bom, então vamos lá. Vamos construir aqui a nossa demonstração. Então vamos lá. Aqui, demonstração por contradição. Beleza? Vamos lá. Sejam x e y inteiros, né? Que satisfazem a equação. Aí tem um detalhe aqui que é muito legal. Satisfazem a equação. Que equação é essa, meu Deus? Está aqui. 3x mais 5y igual a 153. Ok? E suponha... Ó, como é por contradição, o que é que a gente vai fazer? Suponha ao contrário, que... O que é que nós vamos fazer agora? A gente não tinha aplicado De Morgan? Então, vamos lá. Que x e y são ímpares. Pronto. A partir daqui, a gente continua como se fosse uma demonstração direta. Certo? Por definição, temos que
qual é a definição que a gente vai utilizar aqui? Olha, que o x e o y eles são inteiros que satisfazem a equação, né? Então, peraí, que agora eu me enganei aqui, peraí. Pronto. Como a gente está trabalhando com inteiros, no caso aqui, ó, veja bem, no início, né? Aliás, peraí. É isso mesmo. Então a gente vai fazer o seguinte: o x e o y, né? Eles. Seguinte: x é igual a 2k. Ver aqui. Suponho ao contrário que x são ímpares. Exatamente. Ó, vejam que lá no início, certo? O inteiro, a gente está negando, a gente negou, né? Então aqui diz que x é ímpar ou x é par. Então, como é a negação, o x e o y, eles serão, nós vamos assumir que eles são pares, certo? Vamos ver se vocês vão conseguir entender aqui a parada. 2k2 para k1 e k2, opa, quaisquer. Beleza? Bom, assim temos que 153 é igual 3 vezes. Quem é o x? 2 vezes k1. Mais 5. Quem é o y? 2k2. Ok? Isso daqui vai ser igual 6k1 mais 5 vezes 2, 10. Opa. K2. Ok? Ó, presta atenção, né? Como a gente está trabalhando com a negação do que o x é ímpar ou o y é ímpar, né? Que a gente fez aqui, ó, certo? Que eu justifiquei para vocês aqui. Então, eu estou assumindo que o x é par e o y também seja par, né? A negação, né? Ok? Como a gente fez aqui, ó. O P e o Q. Y é ímpar ou x é ímpar ou y é ímpar. Então, a negação disso daqui vai me dar que o x é par e o y é par. É justamente o que eu fiz aqui, ó. Utilizei a definição de número par. Então, o x é um número par e o y também. Beleza? Continuando aqui. Com isso, né, nós tivemos aqui essa igualdade. Na equação, eu substituo o x e o y por 2k1 e 2k2. Né? Afinal de contas, x é igual a 2k1, y é igual a 2k2. E aí eu tenho isso aqui. Multiplico, tenho x 6 vezes k1 mais 10 vezes k2. Correto? Simplificando isso daqui, né, nós vamos ter 2 vezes 3k1 mais 2 vezes 5k2. Certo? Entendido? Tá um negócio assim meio redundante aqui, mas já já vocês vão entender por que eu fiz isso. Isso daqui está matematicamente correto. Ora, coloco o meu 2 em evidência, né? E aí obtenho 3k1 mais 5k2, certo? E isso daqui é par. Só que aí tem um detalhe muito interessante. Essa igualdade aqui, ó, presta atenção nessa igualdade, ó. Vou até riscar aqui com o verdinho. Eu estou dizendo que essa igualdade aqui, ela é igual a 153. Só que 153 é um número ímpar. Então pronto, ó, chegamos na contradição, certo? E aí a gente conclui a nossa prova, ó, mas 153 é ímpar. Logo, por contradição,
Por contradição, temos que x é ímpar ou y é ímpar. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vejam que no desenvolvimento dessa igualdade, ó, a gente escreve dessa maneira, mas a gente poderia estar repetindo o 153 aqui o tempo todo. Então, no frigir dos ovos, nós teríamos isso daqui, ó. 153 é igual a 2 vezes 3K1 mais 5K2. Só que isso daqui é um número par. É um número par qualquer. Mas o 153, ele é ímpar. Então, essa igualdade aqui, ela está contraditória, certo? Essa igualdadezinha aqui, ela é a nossa contradição. Então, aquilo que foi afirmado anteriormente, no enunciado da questão, está 100% correto. Beleza? Bom, gente, vou encerrar aqui vou parar aqui essa apresentação, né? Bom, esse assunto, só para a gente fechar a aula de hoje, esse assunto, a gente vai voltar para ele ao longo de toda a disciplina. Então, vocês vão observar que nessa próxima unidade de conhecimento, que é o pensamento relacional, nós vamos trabalhar com demonstrações dentro dos subtópicos. Então, nós sempre vamos trabalhar com alguma demonstração em algum momento. Se você não compreendeu bem isso daqui, sugiro tentar fazer exercícios de demonstração. Eu posso passar na própria tarefa que já foi passada, vai ser passada para vocês a partir de amanhã. A partir de amanhã começa a contar o tempo. Tem algumas questões de demonstração, só que já utilizando assuntos que a gente vai ver a partir da próxima semana, né? Então, vocês vão ter um tempo aí para entregar a lista, né? A tarefa. Amanhã eu vou passar mais uma lista, só que é uma lista de exercícios para preparar vocês para a próxima aula. A próxima aula é sobre introdução a grafos, então eu vou passar uma listinha só sobre introdução a grafos. E aí é o mesmo esquema. Essa lista vai ser a lista que eu vou resolver no segundo tempo. Beleza? Bom, meus amigos, já são quase meio-dia. Vou encerrar aqui a gravação. E quem ainda não registrou a frequência, por favor, registrar. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vou interromper a gravação. Gravação interrompida.